Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a 9ª sessão ordinária, no segundo período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Solicito o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da 9ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do Gabinete número 134/2022, encaminhando o projeto de lei que autoriza o município a realizar transação extrajudicial e da outras providências. Indicação número 13/2022, de autoria do vereador Vilmar Prim, indicando ao Poder Executivo Municipal para que tome providências quanto à água parada em alguns lotes no loteamento Parque São Pedro. Indicação número 14/2022, de autoria da vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, indicando ao Poder Executivo Municipal para que providencie a substituição dos postes de luz existentes por postes de concreto na rua Raulino José Zimmermann, em Santa Teresa. Indicação número 15/2022, de autoria do vereador Daniel Rodrigues, indicando ao Poder Executivo Municipal para que inicie junto ao setor responsável o levantamento das ruas não contempladas com a distribuição domiciliar dos Correios. Ordem do dia. Em segunda deliberação, projeto de lei número 21/2022, de origem parlamentar, autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, que autoriza o Poder Executivo Municipal a implementar as práticas integrativas e complementares PCTs de acordo com a Lei Estadual número 17.706/2019. Em primeira deliberação, nada deliberar. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 18 de abril de 2022. Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 134 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 12 de abril de 2022. Assunto: projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Vilmar Prim, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a vossa excelência o seguinte projeto de lei para análise e aprovação, que autoriza o município a realizar transação extrajudicial e da outras providências. Projeto de lei se faz necessário devido à autorização para o município de São Pedro de Alcântara realize acordos extrajudicial com interesse, seja ativo ou passivo, com pessoa física ou jurídica. Aproveita a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 23 de 2022, que autoriza o município a realizar transação extrajudicial e da outras providências. O Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o município de São Pedro de Alcântara a realizar transação extrajudicial de que tenha interesse, seja ativa ou passivamente, ou como autor ou réu, credor ou devedor, vítima ou culpado, terceiro interessado, mediante homologação judicial na forma do artigo 725, 8º do Código de Processo Civil. Artigo 2º. O termo de acordo será firmado entre o prefeito municipal ou a quem ele designar e a pessoa jurídica ou física de direito público ou privado designada no outro polo, com efeitos depois de homologado pelo juiz competente, devendo constar pedido na inicial de oitiva do Ministério Público. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 12 de abril de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei 23 de 2022. Tem por finalidade o presente projeto a possibilidade de o município realizar acordos extrajudiciais com o particular, a fim de pôr termo a disputas ou discussões de que se tenha certeza do direito invocado, do qual somente poderão surtir efeitos depois de homologado pelo juiz e da intimação do Ministério Público. São Pedro de Alcântara, 12 de abril de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal.
Indicação número 13 de 2022. O vereador que a esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que tome providências quanto à água parada em alguns lotes no loteamento Parque São Pedro, centro do município. Justificativa. O poder público precisa com urgência tomar providências com relação aos lotes que possuem água parada. O combate à água parada é necessário pelo bem da saúde pública, tendo em vista a proliferação de animais peçonhentos, mosquito da dengue, entre outros. O agravante nestes casos é a proliferação do mosquito, tendo em vista que a Prefeitura de Florianópolis decretou situação de emergência em razão da infestação pelo mosquito Aedes aegypti, no dia 12 de abril do corrente ano. Com o intuito de promover o bem-estar de todos os alcantarenses, apresento referida indicação. São Pedro de Alcântara, 13 de abril de 2022, Vilmar Prim, vereador. Indicação número 14 de 2022. A vereadora que a esta subscreve vem, com amparo regimental, indicar ao Poder Executivo Municipal para que providencie a substituição dos postes de luz existentes por postes de concreto na rua Raulino José Zimmermann, em Santa Teresa. Justificativa. A necessidade de providenciar a troca já vai atender além de um poste reforçado de concreto, também vai alocar em local correto e adequado, tendo em vista que os postes atuais estão tortos e inclinados. No aguardo do pronto atendimento, apresento referida indicação. São Pedro de Alcântara, 13 de abril de 2022. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Indicação número 15 de 2022. O vereador que a esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que inicie, junto ao setor responsável, o levantamento das ruas não contempladas com a distribuição domiciliária dos Correios. Justificativa. O povo alcantarense aguarda por anos que seja resolvido a entrega das correspondências em suas casas. Com o aumento populacional, que é natural para todos nós, surgiu a necessidade de ter um levantamento ou recadastramento atualizado das moradias que não recebem formalmente as entregas de correspondências pelo Poder Público Municipal. No ano de 2020, muitos casos não resolvidos levou o Poder Legislativo a tomar a iniciativa, com o apoio do chefe do Executivo, para emitir a Brasília um pedido de providências para solucionar de vez esta questão. O Poder Legislativo recebeu como retorno o ofício número 194-70-336 de 2020 do presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em exercício, o senhor Danilo César Aguiar de Souza, informando que a presente demanda foi submetida a estudos pela diretoria competente, restando esclarecido que será enviada uma equipe técnica à região com vistas a verificar as condições e recursos necessários. Os logradouros em questão serão inseridos no planejamento para distribuição domiciliária, situação que vem ao encontro do pleito formulado por essas autoridades. Entendemos que, posterior a este retorno, veio a pandemia, que se alongou e se agravou nos últimos tempos. Porém, não podemos deixar esta situação cair no esquecimento, pois a população continua sem solução. Diante disso, apresento referida indicação para pedir ao Poder Executivo para que inicie junto ao setor responsável o levantamento destas ruas que não estão sendo contempladas no plano de entregas domiciliares de correspondências, para conseguirmos chegar a uma solução e, a partir desta iniciativa, facilitar o cadastramento das novas moradias para serem contempladas com este atendimento de entregas dos Correios. Contando com o apoio do Executivo, ao que ora apresento, vamos conseguir solucionar este problema que se arrasta por anos. São Pedro de Alcântara, 13 de abril de 2022. Daniel Rodrigues, vereador. Consulta o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Sim, senhor presidente. Vereador Daniel Rodrigues, vereadora Tatiana Silva. Concedo a palavra ao vereador Daniel Rodrigues. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, assessores, público
que nos acompanham presencialmente, boa noite, e também remotamente. Aceno a tribuna, na noite de hoje, senhor presidente, para falar um pouco da indicação que acabei de ler, que é a indicação número 15 de 2022, que trata das ruas não contempladas com a distribuição domiciliária pelos Correios e a necessidade de fazer o levantamento real e atualizado pelo setor responsável, para que possamos prestar uma informação fidedigna dos endereços que não recebem suas correspondências. No ano de 2020, o prefeito, juntamente com esta Casa Legislativa, oficiou a Diretoria Executiva dos Correios com o propósito de regularizar a situação da entrega de correspondência, com ênfase, primordialmente naquela situação, nas ruas que foram criadas no loteamento de São Pedro de Alcântara, aqui no centro da cidade. E, em resposta, foi informado que a demanda foi submetida a um órgão competente e que, restando esclarecido, seria enviada uma equipe técnica até São Pedro, com vistas a verificar as condições que realmente se encontram para atender o pleito. Isso, até o momento, não aconteceu, devido a vários fatores, né? E, então, além daquelas ruas, né, não podemos também esquecer das outras ruas mais antigas, que também não são contempladas pelos serviços de entrega de correspondência. Em alguns casos, o correio ele entrega na rua ao lado e não está autorizado a entregar na rua vizinha. Conversei com o entregador de cartas esses dias e a situação é bem essa, ele não está autorizado a entregar. Então, a gente precisa fazer esse levantamento para tentar solucionar esse problema o quanto antes. Então, né, o intuito dessa indicação ela é para melhorar, né, a qualidade de vida dos munícipes, possibilitando que suas correspondências cheguem em suas casas corretamente, bem como também reforçar para a Diretoria Executiva dos Correios a realização dessa visita técnica, conforme já informado, pois com a ampliação de ruas que serão contempladas para a distribuição dos Correios, também certamente precisará de estrutura, o Correio, de servidores, para poder atender esses serviços de forma mais ampliada. Então, quanto à indicação número 15, de minha autoria, seriam essas ponderações. Quanto à indicação número 13, também lida nesta noite, que pede providências quanto à água parada em alguns pontos no loteamento Parque São Pedro, com a situação da dengue, que todos sabemos que nosso território catarinense, toda atenção ela é necessária nesse momento. A Diretoria da Vigilância Epidemiológica, por meio de um informe epidemiológico número 1, do dia 12 de abril, remoto, informa que no período de 2 de janeiro a 12 de abril foram notificados quase 32 mil casos de dengue em Santa Catarina. E 26 cidades elas atingiram um nível de epidemia, principalmente no oeste. Mas não podemos deixar de levar em conta que cidades próximas vêm apresentando aumento nos casos da dengue. Então, meu pedido, senhor presidente, é para que seja, junto com o Poder Executivo, intensificados os trabalhos preventivos no combate à dengue, com informativos no site da Prefeitura, por exemplo, nas escolas, né, e de fiscalização, principalmente nesses terrenos baldios, que são mal cuidados, com a manutenção, né, das roçadas, retirada dos entulhos, e, se for o caso, intimar os proprietários para que realize essa devida limpeza para nós podermos passar ilesos pela situação da dengue no nosso município. Por essa noite era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Concedo a palavra a Tatiane da Silva. Boa noite, presidente, vereadores, servidores dessa Casa Legislativa, público presente e quem também nos acompanha através da transmissão ao vivo. Faço uso do expediente nesta noite para falar sobre a minha indicação, a indicação número 14, que trata sobre a substituição de postes de eucalipto por postes de concreto na rua Raulino José Zimmermann, em Santa Teresa. São, em média, 7 postes. Até no início da rua ali são postes de concreto, mas passando lá onde acaba o calçamento, são postes já que estão tortos, né, e caindo. E a população ali tem pedido isso e relatado que as operadoras que prestam serviço quanto à manutenção de telefone e internet não estão mais fazendo o serviço, dizendo que enquanto não for trocado os postes, eles não vão fazer a manutenção. Então, eu gostaria de uma
de uma atenção lá. Referente ao projeto de lei número 23, que está na pauta de hoje, solicito esclarecimentos ao Poder Executivo, pois, no meu entendimento, esse projeto ele está bem abrangente, não esclarecendo exatamente qual a finalidade. Assim sendo, senhor presidente, solicito esclarecimentos do referido projeto. Por hora, era isso. Obrigado, vereadora. Em segunda deliberação, o projeto de lei 21/2022 de autoria autorizando o Poder Executivo Municipal de implementar as práticas integrativas e complementares órgão com a Lei Estadual 1017 de 706/2019. O projeto de lei 21/2022 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei 21/2022 aprovado por unanimidade. Em primeira deliberação, nada consta. Explicações pessoais. Consulta o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, senhor presidente. Para explicações pessoais, vereadora Terezinha Kuhn, vereador Daniel Rodrigues, vereadora Tatiana Silva, vereador Vinícius Zimmermann. Conceda a palavra à vereadora Terezinha. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, assessores e todo o público que nos acompanha. Acendo a tribuna esta noite para anunciar que o deputado estadual Fabiano da Luz destinará R$200 mil para a recuperação de 4 ruas de lajotas do nosso município. Com os R$200 mil serão recuperadas as seguintes ruas: Rua José da Silva Medeiros, Rua Balduino Manchen, Rua João Alberto Hoffmann, Servidão Jacob Antônio Pereira. Quero agradecer de coração ao deputado estadual Fabiano da Luz por atender o meu pedido. Muito obrigada. Gostaria também de parabenizar todos os envolvidos na organização de apoio aos romeiros na Quinta-feira Santa, em especial ao prefeito Charles, o vice Luciano e o secretário Naim. Muito obrigada por tudo, por ter trabalhado tanto pelo nosso município, pelos romeiros. Solicito também que seja encaminhado uma carta de condolências às famílias do senhor Teobaldo Schell, que partiu no último final de semana. Vale destacar também que o seu Teobaldo, ele é pai do ex-vereador Moacir. Seria isso. Muito obrigada. Conceda a palavra ao vereador Daniel Rodrigues. Senhor presidente, novamente, senhores vereadores, público que nos acompanham, presencialmente e remotamente, assessores. Nesse momento, assino a tribuna para trazer em pauta, senhor presidente, um assunto que é sobre novos acessos de telefonia móvel e internet em alguns pontos do município. Então, venho aqui para formalizar, que há necessidade de ampliação de novos acessos a esse tipo de serviço. Então, a ampliação desse ponto de internet por todo o município, principalmente nos locais em que o crescimento populacional
estão mais acirrados, como é o caso do loteamento São Pedro, que citamos há pouco em relação ao caso da água parada, muitas obras estão em construção, algumas sendo finalizadas, e não estão conseguindo novos acessos para a disponibilidade de rede móvel e também de internet, né? Então, gostaria, né, que fosse encaminhado, partindo da Casa Legislativa, talvez junto com o Poder Executivo, se for o caso, um encaminhamento de um ofício à nossa Anatel, que é a agência reguladora, com pleito de solicitar que seja averiguada essa situação para uma possível ampliação desse tipo de serviço por todo o nosso município. Acredito que alguns pontos da área rural, como a gente foi numa reunião há pouco tempo, né, vereador Vinícius, na última semana, no Pagará também acho que tem demanda, né? Então, até certo ponto também foi feito na área rural, mas também já verificar a possibilidade de ampliação para demais casas que ainda não estão sendo contempladas, no caso da área rural, com a fibra ótica, né? Então, seria interessante ver até que ponto foi e qual é a possibilidade de ampliar para as demais residências. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Concedo a palavra da Tatiana da Silva. Boa noite a todos que nos acompanham. Gostaria de parabenizar e agradecer o Poder Executivo pela organização quanto aos pontos de apoio na Quinta-feira Santa. Nosso município foi elogiado pelos peregrinos que aqui passaram, encontraram água, frutas, bem como banheiros químicos nos pontos de apoio. Então, eu parabenizo todos os envolvidos. Gostaria de solicitar uma roçada, bem como a manutenção geral, quanto às estradas nos acessos às comunidades de Rio Forquilhas Alto, Invernada e Barro Branco. Precisamos dar um acesso digno aos moradores e também aos que transitam nessas localidades. O mato está bem alto e isso é um pedido dos moradores dessas localidades. Eu gostaria de solicitar também reparos urgentes no telhado do CI Leonida Francener, aqui no centro do município, no qual eu fiz uma visita e pude constatar que existe uma sala de aula que está sendo inutilizada, pois chove dentro, conforme está passando nas fotos ali. Lembrando que ano passado foi feita uma reforma no telhado, no mês de fevereiro, a dispensa número 12/2021, em função do mesmo problema. A sala do G2 tem uma infiltração bem grande e os móveis planejados estão estragando. Então, se puderem dar uma analisada e verificada nessa situação, é urgente. Eu gostaria de informar em tribuna, conforme recebi resposta da secretária de administração, senhora Viviane Torres, que está presente nesta noite, que existem atualmente 26 cargos em comissão, reforçando o que falei nessa tribuna em relação à quantidade de cargos comissionados. Lembro que cargos efetivos, quando assumem secretarias, acaba saindo mais caro para o município. E gostaria, por último, de deixar claro em tribuna que em nenhum momento falei de perseguição política devido às exonerações que o prefeito realizou no mês de março. Em nenhum momento eu falei que ele não deveria demitir a pessoa que estava à frente à Defesa Civil ou qualquer outra função. O que falei é que não tem ninguém respondendo pelo setor naquele momento que eu precisei de alguém lá da Defesa Civil. Se o prefeito exonera e nomeia, isso cabe a ele, sim. Como coube a mim, enquanto presidente dessa casa, exonerar e nomear alguém de minha confiança. Que fique claro que isso não se trata, em nenhum momento, de perseguição, e muito menos de perseguição política. No mais era isso, senhor presidente. Boa noite e uma ótima semana a todos. Obrigado, vereadora. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores, público que nos assiste presencialmente e remotamente. Acendo essa tribuna, endossando o pedido da vereadora Terezinha, em pedido da carta de condolências à família do seu Teobaldo Schell, né? Lembrando também que já ocupou essa casa aqui o seu filho, Kiko Moacir Schell. Gostaria de lembrar também aqui, na semana passada, que eu acabei não citando, da dona Tereza Polônia Lon, também gostaria de indicar uma carta a ela, moradora do bairro do Rio Matias, Morro do Quilombo.
E vamos aqui à questão da comunicação, que eu tenho batido nessa tecla. As audiências de escolha do Conselho, felizmente a área rural teve um pouco mais de participação, né? Agradeço aqui a presença da vereadora Tatiana, do vereador Daniel, Terezinha, com quem eu encontrei nesses processos. Mas gostaria de lembrar que a gente antigamente, no município de São Pedro de Alcântara, quando era praticamente uma cidade de hegemonia religiosa, usava os espaços religiosos para dar os recados paroquiais, né? Então, acho que é interessante que o nosso poder, através desse novo cargo de comunicação, faça contato com todas as lideranças religiosas do município, para quando tem algo que seja de interesse das comunidades, que essa informação flua. A gente hoje tem aqui católicos, protestantes, luteranos, evangélicos, espírita, kardecista, universalista, umbandista, xamanista, judeus e muçulmanos. Isso que eu tenho consciência dessa pluralidade que hoje existe na nossa cidade. Então, é importante que se faça o contato com essas lideranças, né, que a gente consiga, de uma maneira, né, mais informal, utilizar esse espaço também para levar o que é de interesse coletivo a esses grupos. Parabenizo a administração por todo o trabalho que fez com as romarias religiosas, né, realmente estava com toda a estrutura ali, banheiro químico, alimentação, frutas. Parabenizo também as agremiações religiosas que fizeram eventos teatrais, tanto de Santa Teresa como aqui de São Pedro, estava muito bonito. Para mim foi um prazer ter participado, ter encenado, estava o vereador Daniel aqui presente também, foi gratificante, né, esse momento de resgate histórico da nossa cultura. Parabenizo então a pessoa da Terezinha Rodrigues, que fez a direção desse teatro, e a dona Terezinha Kinisch, que fez toda a confecção das roupas, estava um trabalho impecável. E a figura do nosso amigo Sassá, né, a Dailton Hack, fez a narração ao longo de todo o trajeto, e do padre Carlos Paixão, que endossou essa atividade. Com relação à pauta dos ônibus, que eu trouxe à tribuna na semana passada, gostaria de lembrar que agora retomaram as aulas presenciais das instituições, o DESC, o UFSC, e a gente tem uma série de alunos, moradores de São Pedro de Alcântara e região aqui, que depende dessas linhas estarem ativas para retornarem no final do seu período escolar. Então, gostaria que o nosso município, né, a nossa executiva, tomasse uma atenção com relação a isso aí. Estive procurando hoje o escritório do DETER, essa instituição com esse nome ela não existe mais. Fui até lá a Secretaria de Administração, mas infelizmente eles atendem só na parte da tarde, eu estava na parte da manhã visitando lá. Vou retornar, né, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a Gerência de Planejamento e Transporte Intermunicipal de Passageiros, para não só essa demanda dos horários, mas de ter mais oferta nos horários de pico da cidade, que a gente tem ônibus lotados, que a parte que chega no município de São José, não está ofertando a mesma empresa aqui linhas para o bairro de Colônia Santana, Sertão do Maruim. Esses usuários lá estão pegando o ônibus de São Pedro e dando uma condição precária de mobilidade para o nosso município. Então, uma atenção nisso aqui é fundamental. É o ganha-pão das famílias. A gente tem hoje a situação do combustível com valor altíssimo, e o transporte público ele tem essa função de melhorar e dar acessibilidade de mobilidade para os cidadãos. Gostaria de lembrar que hoje é o dia do livro infantil, né, em homenagem à figura de Monteiro Lobato, e gostaria de lembrar que a gente está sem o atendimento da biblioteca pública praticamente há 2 anos já. O ano passado a gente tinha uma situação que era de emergência, de pandemia, que tinha restrições, mas hoje a gente tem lá, não está tendo o funcionário que faz esse atendimento. Então acho que a executiva tem que tomar uma providência quanto a isso o quanto antes, né? Lembrando que o próprio acervo de bibliografia infantil é deficitário, é uma demanda de melhorar, porque a criançada gosta de ler temas mais atuais, então a educação do município tem que atentar também numa renovação de acervo. Leitura é uma maneira de desenvolver a habilidade cognitiva das crianças e é mais acessível que a gente tenha o conhecimento. Tem que estimular a leitura desde a infância, sim. Gostaria de lembrar que nesses trajetos, né, participando das audiências, eu tive a infelicidade de prestar atenção no caminho da estrada que a gente tem na manutenção do Cubatão. Foi 1 ano que a empresa demorou para começar a trabalhar. Não, observando lá, eu vi que a placa da obra não está mais lá, que indica o fim do prazo, o custo.
e os buracos que antes eram redondos agora só ficaram quadrados, né? Onde tinha 2, juntinho virou um maior. Então não adianta a gente começar uma obra e deixar pela metade. A população do Cubatão, do Rio Matias, merece respeito. Eram 395 buracos. Então, o quanto antes, botar uma pressão. Se a empresa não está dando conta, dá um aperto, né, cancela o contrato. Mas eu senti falta da placa para poder fazer essa cobrança com mais veemência. E, principalmente, o descaso com a condição da rodovia, que é um acesso intermunicipal. Lembrando aqui também que não é a alçada do nosso município, cuidar da 281 rural, mas ela também está em estado bem deplorável, né? Lembrando que a gente vai ter agora, daqui a 2 semanas, uma festa tradicional do Barro Branco, que é no Dia das Mães. A comunidade pediu pela manutenção na estrada, não só solicitar uma patrolada, que vai dar uma condição de rolagem melhor, mas a roçada. A gente já está com aquela açucena do brejo de um lado polinizando a do outro, está praticamente se encostando. Então, solicitado do DENIT, da agência estadual que faz a manutenção da nossa estrada, o quanto antes a roçada também, que é importante. Daqui a pouco a gente já tem uma estrada estadual que é mais estreita que as municipais, né? Então, se deixar o mato fechar mesmo, daqui a pouco ninguém passa mais. E agradeço aos colegas pela aprovação por unanimidade do projeto das PICs, né? Lembrando que as práticas integrativas complementares ela vem auxiliar no desenvolvimento da saúde. É uma coincidência, né, a sigla do nosso município ser SPA, SPA, que quem sabe, quem nasce aqui, quem vem aqui viver, sabe que ela é uma cidade holística, que ela é um ambiente saudável, que só por morar aqui a gente já tem essa qualidade de vida. É uma vivenda terapêutica, é uma dádiva para todos nós que nascemos aqui, e para quem escolhe ela como uma cidade. Então, é de muito prazer que eu recebo essa aprovação, por todos meus colegas aí. Lembrando que o Retiramos de Pauta é um projeto que tem autoria com o vereador Éder aqui. Eu tive a oportunidade hoje de debater ele mais a fundo, num modo mais técnico, com o secretário de Agricultura, o Nicolau Pitts, e o pessoal da EPAGRE, o Luiz e a Cassandra, na busca de maturar principalmente a questão da sanitária da produção animal. Então a gente vai receber um palestrante aqui do EPAGRE, que é mais técnico nessa área, para dar um treinamento no dia 20 de maio. A gente espera até lá também ver os andamentos que a própria Associação do Município de Florianópolis está fazendo com a implantação do SIM. Lembrando que é uma estrutura cara para o município assumir sozinho, mas hoje, por exemplo, eu tive informação a dados que o município de São Pedro já trabalha produz o equivalente a 50 mil quilos de mel. Então, é um produto de origem animal que merece atenção, é uma economia. O mel da nossa região, da encosta da Serra do Mar aqui, é considerado o melhor mel do planeta, né? A região de São Bonifácio já está andando e isso aí muito à frente. Então, acho que a gente tem que se inspirar nesses bons exemplos, né? Inclusive, o extensionista Luiz está indo na quarta-feira para Lontras, que está fazendo um projeto bem legal com os municípios vizinhos, no intuito de ter um entreposto, né, onde os agricultores podem levar um centro onde eles vão poder invasar de maneira, conforme o CIF existe, né, o Sistema de Inspeção Federal, possibilitando comercializar esse mel que é maravilhoso, que é reconhecido por produtores do planeta inteiro, botar ele no mercado. Né? O produtor hoje ele acaba negociando clandestinamente. A gente tem outros negócios de origem animal, por exemplo, peixe, pescado, temos pesca que paguem na cidade. Então, tem que estar tudo debaixo do crivo, e não é um peixe que pague só, são vários, hoje já temos 3, ou 4, né? Uma Pagará também inclui mais um. Então, o queijo, por exemplo, que é de origem animal, assim, hoje o queijo não é algo que a gente enxerga como uma economia, porque a gente não tem uma criação grande de gado leiteiro, né? Agora, ovos é um mercado atrativo, já tem gente pensando em desenvolver economia para produção de ovos. Lembrando que o frango de abate é a maior economia do nosso município. Então, esse olhar para a agricultura e a retirada desse projeto é justamente que a gente não pode elaborar uma lei que atenda um pequeno grupo. Eu acho que a lei tem que ser o mais abrangente e atender o máximo de pessoas, né? Para a gente não ter que estar vindo voltar aqui e rediscutir um projeto. Acho que a gente tem que fazer isso com o máximo de maturidade. Então, convido a comunidade a queira dar alguma contribuição. A gente está aí
peito e coração aberto para construir algo que seja da demanda do alcantarense, do produtor alcantarense. Por hoje era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Gostaria de deixar registrado que mencionei aqui sobre a pavimentação da rua José Hélio Pauli. Obtive informações do Poder Executivo da mesa, já teve sua ordem de serviço assinada e acredito que em breve deve começar as obras. Trata-se de uma emenda do deputado GR, no valor de R$300 mil, destinada ao município de São Pedro de Alcântara. Não havendo vereadores inscritos, passamos para o encerramento. Não havendo mais matérias nem vereador inscrito, encerro a presente sessão. Convocamos aos senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 25 de abril de 2022, em horário e local ordimental. A todos que nos acompanham pelo portal de Legislativo Alcantarense, muito obrigado e boa noite.